amiguinho? Ah, O não, que que foi? agora começou a gravar, eu não vou mais cantar, é uma piada, não vou contar, não. Começou a gravar, é sacanagem. Mas fala, você ligou lá para Campbell. Para Campbell. Você estava falando muito seriamente que você ligou para Campbell. Então, falei com um rapaz que implementou. Eu conheci ele, né, porque foi um trabalho árduo. A Campbell não tinha a menor experiência em um sistema com aquela empreitada. Porque 10% do orçamento era instrumentos de medição. Os outros 90%, 80% era infraestrutura, as torres, instalavam a torre no morro, tiveram que fazer uma tirolesa para mandar o material para subir, para formar essa torre. Foi um trabalho árduo, eles perderam muito dinheiro. E o bom da história é que eles entregaram, tem acho que 2 a 3 meses, que eles conseguiram entregar o sistema e estão em fase de medição. Ou seja, eles estão agora acumulando os dados na base de dados lá daqueles servidores que eu tinha comentado. Bom, Estão populando os dados? E estão começando a armazenar dados, né? A conexão com o CNEM já está estabelecida. É um link que a Marinha tem com o CNEM. E agora, do lado do CNEM, eu não sei quem está fazendo, não tive tempo de ver isso aí. Eu teria que conversar com o pessoal da Marinha. Essa aí que é o que eu tenho de novo para colocar. Ou Então, seja, René, o a negócio preocupação, começou a funcionar há pouco tempo. a preocupação maior é como que nós vamos acessar esses dados da Marinha, né? Teria que acessar os dados do servidor, ou, pelo que eu entendi do Argolo, ele quer pegar diretamente do instrumento, Direto do medidor lá, sem passar pelo medidor. banco deles. Pelo que eu entendi, do pouco que eu entendi da apresentação dele, Hum, foi isso aí. Ou seja, não buscaria a base de dados. Formaria uma base de dados paralela. Esse seria mais ou menos o produto, né? Que eu tô. Mas, tá bom. Quando a gente fala em produto, né? Na minha visão, você tem que entender a dor do cara. Você tem que entender o que ele quer. O que o teu cliente vai querer? Ele quer o quê? Ele quer ter acesso de maneira mais rápida dos dados. Isso eu acho que eu penso nisso. Quando se formar durante 5 anos essa base de dados, essa que seria a ideia de ter uma maneira, utilizando o IA, e aí de tal maneira que a gente consiga fazer isso. Como? Não sei. o professor Arnaldo tinha falado do middleware, para colocar no meio do caminho e ficar coletando esses dados. Uhum. Só que a gente ia precisar de um data lake para fazer o repositório disso também, né? Então, teria 2 repositórios, o mesmo dado coletado por 2 agentes diferentes. E Você aí Nossa, não mas acha que a isso gente vai levar vende, a um gente tempo? vende o repositório, a gente vende o consumo desse repositório, um software que acessa esse repositório e monta o dashboard. O que a gente vende aí? Porque o dado bruto só armazenado, ele não quer dizer nada também, né? E sem histórico do dado, o que a gente pode fazer com ele? Porque, tipo Uhum. assim, a gente plantar uma semente hoje para colher daqui 5 anos só, e vai colher o quê daqui 5 anos? Né? tá, mas a questão acho que ainda é outra. Eu tenho acesso a esses dados, porque se eu não tiver acesso a esses dados, nem a gente não consegue fazer nada, né? A primeira coisa, existe algum mecanismo, Renê, da gente ter acesso a esses dados? não seria via o instrumento, como o René falou? Sim, mas a gente não pode chegar lá Espetar um outro coletor e começar a ler do cara. Foi vamos o que eu com um pensei data também. logger debaixo do braço, a gente espeta e É. Não. Não, eu não sei. Eu acho.
que a gente tem que entender como esses dados são formatados dentro do servidor e propor uma ferramenta que até utilize esse próprio servidor para facilitar o acesso de dados. E não ter que criar uma outra base de dados, um hardware diferente para poder fornecer o produto. Eu não sei, é a minha ideia. Não, Não, mais que viável. seja, mas você tem acesso a isso, ô René? Eu não, mas a gente teria que solicitar. Eu Mas fiz o projeto, a gente faz como que a gente trabalha lá? A gente faz o projeto, compra, vai lá em uma empresa, instala, e você não fica mais nem sabendo do que está acontecendo. A menos que você seja curioso a ponto de ir buscar, como eu fui lá e conversei com o David. Teria que conversar com a Marinha também. Ou seja, mas, insisto, como que vai ser o nosso produto? Para eu conversar com o Manso agora, que é o comandante meu amigo, eu preciso falar, comandante, ó, a minha ideia é fazer isso. Buscar o dado no servidor para fazer isso. E o que você vai lucrar? Você vai lucrar isso. Exatamente, precisa saber, a gente precisa, eu acho que nós precisamos entender o que é que eles necessitam, entendeu? Ou mesmo por a prioridade, o que é mais importante para que eles, dado que eles têm esses dados, qual a informação mais importante que eles estão procurando, entendeu? Podemos assumir que vamos na base de dados, pegamos essa informação da base de dados deles, mas precisamos entender o que é que se vai, quais são os deliverables, o que é que o cara vai ter, o que é que a Marinha, o órgão lá, o que é que eles precisam. O que ele quer? Qual é o É. objetivo? Exatamente. É em função de um conhecimento da direção e velocidade do vento Uhum. ao longo de um período, prever para onde iria uma pluma radiológica, uma contaminação, qual lugar que ele iria e que velocidade chegaria nesse local. Qual a direção? Por exemplo, não sei se vocês têm mais ou menos a ideia da região geográfica que eu estou falando. Fica a cidade de Itaguaí, fica próximo, aliás, o ProSub, né, a Ilha da Madeira, fica próximo da cidade de Itaguaí, que é uma cidade razoável, da cidade do Rio de Janeiro, ali já começa em Santa Cruz, que tem uma população bastante alta, e, dependendo como for, a direção do vento, você chegaria em 5 minutos em Santa Cruz, que é a cidade, já começa a ser a cidade do Rio de Janeiro. Meia hora aqui no Rio de Janeiro. Se for na direção contrária, por exemplo, em direção a São Paulo, né, as regiões de população são mais longínquas e menos habitadas. Você vai ter população ali na região de como chama? Angra, depois de Angra teria antes de Santos, né, São Sebastião, aquela região ali. E para Aí, por subir a exemplo, serra, demoraria quanto tempo ali para chegar em São Paulo? São Paulo seria, eu acredito que seria aí algumas horas. Boa tarde, boa noite, pessoal. Boa noite, Fala, Golo. Golo. Tudo bem? Bem, desculpa o atraso aqui. Enrolei todo com o movimento da noite. Tranquilo. Estamos escutando o René falar um pouquinho do projeto. Uhum. Então, Golo,
a pergunta, vou voltar assim um pouquinho antes, só para você se sintonizar, né? E qual que é o objetivo, né? O primordial é você construir uma base de dados na qual que você consiga saber uma curva anual, né? Na direção e a velocidade do vento, de tal maneira que quando você tem um vazamento, você estabelecer qual velocidade vai chegar numa cidade mais próxima. Eu estou falando aqui, você daqui da região, né? Então, você vai ver que ali do Itaguaí está ali de Santa Cruz, alguns minutos, né? A velocidade do vento aí de 20, 30 km por hora. Enquanto que, que é uma região populosa, né? Santa Cruz é um bairro populoso da cidade do Rio de Janeiro. E, se for na direção contrária, de São Paulo, por exemplo, eu chegaria ali naquela região de São Paulo, o Santos, demorei pelo menos uns 3, 4 horas, na minha opinião, né? Não consigo sentir muito isso, talvez até um pouco mais. Então, essa é a base de dados, é para saber o que fazer, né? Quando existir o vazamento. Essa que é o objetivo do sistema de monitoramento. Então, na minha visão, o nosso produto, eu não sei desenhar esse produto ainda, insisto, mas na minha visão como que nós conseguimos manusear esses dados de maneira fácil e rápida, de tal maneira a acelerar essa predição. É uma máquina preditiva, né, Augusto e Reinaldo? É uma máquina preditiva, sem dúvida. Com uma série de variáveis que a gente vai conhecer, só que eu só não vejo aqui, eu não sei se ele já tem algum modelo, né, porque a saída é uma saída que a gente vai ter que prever, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Tá, vamos lá. Precisa ver, primeira coisa, como esses dados se encontram. Esses dados se encontram como TXT, tabelados. Como é que vai esses caras? Primeira coisa. Eu acho que, nesse momento, Reinaldo, a gente deveria pensar mais o seguinte, olha, tem os dados, eles precisam ser coletados de algum lugar que está disponível, e o que é que a gente vai fazer, o que nós vamos fazer com esses dados? Tá? Essa é a minha ideia básica, o que nós vamos fazer com esses dados, entendeu? Eu imagino assim, eu não vi os dados, né? Mas você teria valores de velocidade do vento e direção, por exemplo. Também tem mais umidade, precipitação, uma série de outras coisas. Com valores indicados de 15 em 15 minutos. Isso que é armazenado como se fosse uma planilha, e nós teríamos que ler isso aí ou melhorar a leitura, né? Esse software, deve existir algum software que nem tem, que deve ler essa base de dados. Mas eles têm, existe um modelo, entendeu? Já existe um modelo de meteorológico para a região, nós temos que criar um modelo. A pergunta é essa, porque se eu souber a direção, tudo bem, eu tenho que saber a direção, a intensidade do vento, mas como que eu modelo a névoa em cima disso? A névoa tem uma característica do que vai depender. Essa névoa vai mais rápido ou mais lenta, ou simplesmente não vai, dependendo da velocidade que eu estou utilizando, entendeu? Na realidade, a gente analisa, né, pela massa molecular, né? Eu já trabalhei em sistema de detecção de gás. Então, você verifica o que é, por exemplo, o hidrogênio. Então, você sabe que a massa molecular é baixíssima, né? 1, perante a do ar, que é 30, 36, não me lembro ao certo. Então, essa pluma sobe rapidamente.
Agora, você pegar um hidrocarboneto, né, que tem uma massa molecular um pouco maior, dependendo, ele pode ir para o solo, né? Eu também teria que se entender o que vai vazar, né? Mas eu acho que isso é Exatamente. um estágio, né? E o quanto Eu, vai vazar, né? É. eu acredito, gente, que como essa empresa foi contratada para fazer o primeiro projeto, deve existir um modelo matemático já pronto disso, né? Porque além da massa, você tem também o que vai vazar e como que é a coesão entre as moléculas, né? Como que elas se agrupam para poder criar a névoa, né? Vamos dizer Uhum. assim. Então, acho que deve ter alguma coisa já modelada, porque a gente com as variáveis que a gente falou até agora, eu não sei se a gente conseguiria prever o comportamento da névoa, né? Teria que ter mais alguma Eu, coisa. eu, eu, eu colocaria o seguinte, como nós falamos, entendeu? Eu acho que a gente poderia pensar mais no esboço, sem pensar No nos resultado, né? Uhum. challenges, no modelo per se. Existe um modelo, não existe neste ponto, tá? Existe um modelo, não existe um modelo. Os dados estão disponíveis, entendeu? Uhum. Quão completo está esse modelo? Mais um nível bem alto, entendeu? Aí depois aí nós vamos nos aprofundando caso a gente exista um interesse e nós possamos depois, se necessário for, entendeu? Contrata alguém especializado na área para prover mais informações, que aparentemente todo mundo aqui é de eletrônica. Agora, em relação ao que você colocou, Augusto, existe uma base, né, do próprio sistema lá, pelo que o Renê comentou com a gente nas últimas apresentações, desde a apresentação para cá, existe um sistema lá rodando. Então, assim, tudo aquilo que eu comentei por alto na última reunião falando de AWS, a gente conseguiria fazer um paralelismo, né? A gente conseguiria fazer um raw data de 15 em 15, e aí poderia criar um segundo banco agrupando de 15 em 15, de hora em hora, depois de dia em dia, né? E aí trabalhando com toda a mineração desse dado, né? Garantindo que ele está íntegro, né? Fazendo algumas interpolações, ou seja, a gente trabalharia no dado com ferramenta disponível no mercado, Tá. né? A única dificuldade que eu vejo no resultado, que aí também faz parte da nossa discussão aqui, é a forma de apresentá-lo, que é o maior desafio desse tema, tá? Na minha visão. Mas você está pensando, Argo, em pegar os dados e fazer um piloto para apresentar? Ou não diria para apresentar, porque para pegar os dados a gente precisa ter acesso aos dados e os caras não vão abrir os dados para qualquer pessoa, certo? Então vamos supor que nós tenhamos já o acesso aos dados, tá? Nós já tenhamos acesso aos dados no formato que for, Reinaldo. Uhum. Agora é o seguinte, a partir do momento que nós temos esses dados, você está pensando em fazer um piloto, Argola? Você está pensando em fazer uma proposta de PowerPoint, pessoal? Eu acho que é importante a gente ter acesso, né? Não sei como, mas é importante a gente ter acesso e daria para fazer a gente trabalhar num piloto, né? Com uma proposta de valor, do que ele de fato espera ter como resultado, né? Acho que manipular, trabalhar os dados, a gente tem uma série de ferramentas e acho que a gente tem expertise dentro do grupo. Agora, o maior desafio aqui para mim, pelo menos no primeiro momento, considerando que a gente tem acesso aos dados, que a gente consiga trabalhá-los com qualquer ferramenta de mercado, seria apresentá-lo. Qual é a forma que o cliente espera ter isso, né? Qual é a frequência? Ele quer um dashboard com a apresentação desses dados, com as tendências. Ele não quer um dashboard, ele quer ter uma alarmística, né?
de forma mais simples, enfim, acho que é aí que é o... Porque, na minha visão, é o maior dificultador, né? Agora, O maior desafio do projeto. agora a minha pergunta para todos nós é, ok, nós fizemos os dados, está tudo lá pronto. Minha pergunta, se eu for o cliente, é, me prova que funciona. Você prova, você faz um vazamento, você explode a usina e vê quantas pessoas vão morrer. O que você tem que fazer? Você não tem como provar isso, você tem que simular. O Christian está mudo. Você tem que simular isso, não tem muito como fazer com prova. Você teria que fazer um protótipo e simular um protótipo. Eu coloquei um post no chat a respeito de um site que ele faz a exibição do clima naquela região que a gente está falando aí, de Cabo Frio, Búzios, Angra dos Reis. Dá uma olhadinha na tela. Eu acredito que a simulação que a gente precisa fazer, ela vai partir mais ou menos a respeito disso aí, dele, dado alguns eventos, você poder criar os eventos e poder, através dos dados, verificar visualmente o acontecimento. Então, por exemplo, deu um vazamento no verão, tem chuva, tem isso, tem aquilo. Tem todas as condições climáticas e o clima daquele período, né, e faz a simulação mostrando como é o comportamento do vento naquela região, dado o clima e dada a região que nós estamos. Eu acredito que um bom modelo de trabalho seria isso. Então, a gente poderia, por exemplo, coletar dados semelhantes, né, e fazer uma base de dados mock, né, e poder fazer algumas apresentações baseadas nesse contexto. Porque aqui você tem eu acho o seguinte, eu estou de acordo com o Gordo falou, mas acho que a gente ainda precisa ir mais um pouquinho, porque quando sair uma pluma dessa, sei lá, sai, não sei como é que sai, ela sai 3D, sai uma spline cúbica. Você tem que modelar isso por uma spline cúbica. A gente poderia usar a ABM, professor? Fazer isso? Eu não sei. Qualquer coisa que eu falar agora é meio chute. E eu preciso saber como que... Primeira coisa, eu estou fazendo analogia. Eu fiz uma vez, até um projeto que eu fiz. Imagine uma piscina, talvez faça... É uma analogia, tá? São coisas diferentes, mas é uma analogia. E imagine que você tem uma piscina. Okay? Uma piscina. A piscina ela é retangular. Não é enquadrada nem circular, é retangular. Aí ela tem a profundidade dela, vamos considerar igual. Aí ela tem as temperaturas da água na borda dela. Aí eu vou no meio da piscina e solto um corpo de prova exotérmico no meio da piscina. Puf. Esse corpo vai gerar uma isotermia. Ele vai gerar um aumento de temperatura. Ok? É um corpo que vai exalar temperatura, ele vai aumentar a temperatura. Depois de 10 minutos, sei lá quanto tempo, qual a temperatura das bordas? Entendeu? Vamos considerar duas bordas, uma borda fina, duas mais largas, elas têm diferentes temperaturas. Uhum. Aí eu poderia estimar a temperatura da borda. Tá, como que a gente iria fazer isso? Uma das maneiras é escrever o gradiente. É um gradiente. O SP-Line, ele ia te dar o gradiente, ele ia te dar uma movimentação primeiro dessa onda exotérmica. Eu tenho que ter movimentação dessa exotermia dentro do meio físico água. Entendeu? E aí ele vai pelo gradiente. Por quê? Porque quando ele espalha em 3D. Por isso que é um SP-Line, né? Um spline cúbica.
Então, ele espalha assim, né? O calor ele espalha assim. Agora, essa pluma, qual que é o modelo dessa pluma? Isso daí que a gente está fazendo é mais ou menos. Ah, tá bom, eu tenho os dados lá. Tá, esses dados vão me dar a direção, a velocidade do vento, deve me dar a umidade, deve me dar o horário, deve me dar a porção de coisas. A partir dessas coisas, eu acho que eu vou ter que usar essas informações para gerar o modelo da pluma. Entendeu? E a partir daí, do modelo dela e do vetor direção que eu tenho, e mais dessa que estou vendo, o Wind Finder aqui, eu consigo ver se ela vai chegar da posição X à posição Y. Entendeu? Então, não é uma coisa tão dada. Eu acho que tem vários pontos aí que a gente tem que ter acesso, não somente os dados é só uma parte. Eu acho que a partir dos dados eu consigo modelar a pluma, e ele falou aqui também, até anotei aqui, ó, pode ser hidrocarboneto, como que é essa massa molecular. A partir daí eu consigo modelar a pluma, consigo ver qual o caminho dela para ir da posição de A a B. Entendeu? E aí eu consigo ter uma estimativa que ela vai demorar, sei lá, 5 minutos para chegar em Santa Cruz e 45 minutos para chegar em passar de Angra dos Reis. Sem isso, eu acho que fica um modelo muito capenga, entendeu? Meu ponto de vista. Eu acho que o grande problema é modelar esse cara, e uma vez que eu insira, né? Como que eu te falei, como eu joguei na piscina. Eu joguei na piscina, o que, que eu tinha? O que é que você... pode falar. Não, eu joguei na piscina. Eu tinha o SP-Line, eu sabia como o calor fluía na água. Mas como é que você chegou a isso? Isso é dado, é um modelo dado. Se você jogar um corpo exotérmico, era chamado, era o mote do projeto. Olha, se você jogar um corpo exotérmico, ele tem esse comportamento em termos de 3D, de movimentação da temperatura. Entendeu? Tá, mas a minha questão é, você joga isso, você joga no centro da piscina. Como é que você sabe, como é que você comprova que isso é verdade? O que eu joguei no centro da piscina? Por exemplo, tá? Por exemplo, nós temos um modelo, tá? Nós vamos criar um modelo, tá? Aí você fala, olha, eu joguei isso aqui, tá? O meu modelo fala que vai dar 28 graus aqui nesse ponto. Você vai ter que medir, você vai ter que acertar, ver o seu erro e corrigir o seu modelo. Você mede, aí você corrige o modelo, diminui o erro, ou função custo, sei lá diminui o erro, e você vai fazendo. É um loop, certo? Até ele está funcionando bonitinho. Você está pensando em rede neural, você está pensando nisso. Não, eu estou pensando... Você está pensando, não, e é para se pensar nisso mesmo. Mas, filtro por exemplo, de calma, entendeu? Porque eu poderia pensar em filtro de calma, né? Okay? Que eles usam para esse negócio de temperatura. Você tem o seu modelo do filtro de calma, você tem suas entradas, você tem suas saídas, você tem o feedback. Aí você mede e vai acertando o filtro de calma, vai acertando o filtro de calma. Uma sim, coisa. vai ter que ser Redes assim. neurais é a mesma coisa, tá? Redes neurais é a mesma coisa. Mas eu tenho, alguém foi lá e mediu fisicamente depois de sei lá, 10 minutos. Vamos pensar assim, depois de 15 minutos, alguém foi lá e mediu fisicamente. Eu fui lá e ele colocou o termômetro lá. Exatamente. Então, nas duas laterais grandes, ele tinha, sei lá, tanta temperatura. Nas duas laterais pequenas, ele tinha temperatura. Nos cantos, ele tinha outra temperatura. Aí eu sei, isso é o meu resultado. Agora, o meu modelo e a minha implementação tem que chegar nisso. Não, mas o seu modelo nunca vai chegar nisso na primeira vez. Não, na primeira vez, não, mas ele tem que ir se adaptando até chegar nisso. Mas como é que ele vai se adaptar para chegar no ponto ótimo? Aí é que está. Você precisa provar, você precisa ter pontos de observação. Ou, desculpa, ir lá para o lado acadêmico, observabilidade, né? Como é que é, perdão? Observabilidade.
O Sim, sistema tem que te prover observabilidade e controlabilidade, né? Você precisa controlar o sistema e você precisa observar o sistema. Se observa e controla até você chegar no ótimo. Eu teria que ter pontos ali, sei lá, antenas, outros sensores, Mas para saber se ele vai de onde ele saiu até Santa Clara. para saber por exemplo, entendeu? Você tem que não é treinar o seu modelo, tá? A partir do momento que ele começa a funcionar, e se variar isso, variou X, aí você sabe, você prediz o que vai acontecer. Mas enquanto Porque, você por não... exemplo, ele saiu agora. Vamos supor que ele sai com vetor direção nesse sentido. Eu sei que ele vai chegar em Santa Clara, achei que vai chegar em Angra em 1 hora. Santa Cruz. Aí, no meio do caminho, tem uma componente de vento, ele vai fazer isso. E aí, como que eu faço para estimar essa componente de vento? Não, a componente de vento você tem. Quando eu dei a palestra lá, quando eu falei sobre o projeto, eu apresentei para vocês uma norma. Não sei se vocês guardaram aquela norma. É a norma do CNEM, né, que fala sobre isso. Tá? Então, lá no item, eu vou tentar mostrar para vocês, vamos ver se consigo compartilhar aqui. Por favor, né? Please. Onde que eu coloco? Não sei como que compartilha. Tem uma setinha verde no meio. Tem o more? Não, tem o share screen. Mas eu estou vendo esse tal do share. Ok, você me fala da esquerda para a direita, quais são os ícones? Agora eu estou vendo aqui, reaction. Eu dei um zoom aqui, espera só um segundo. Participantes, chat, Você está de share óculos? screen. Pessoal, como eu perdi parte do início, fiquei com uma dúvida aqui enquanto o Renê compartilha. O Renê chegou a fazer algum contato com eles lá, Renê? Sim, quem está falando? Argolo. Goulart, então. Você não entendeu? Eu liguei lá para o Davi, o cara da câmera. E falei com ele estava super contente que ele tinha acabado de entregar o projeto, né? Falei até que tem uma perda muito grande para a Campbell, foi um projeto desastroso. Eles acabaram tendo que fazer coisas que não eram da Campbell, né? Que é uma empresa que vende equipamentos de meteorologia, e não torres, né? E trabalharam bastante e tal, ficamos conversando bastante tempo, mostrou bastante solícito, inclusive. Falou que o sistema estava operacional há 2 a 3 meses, que já estavam coletando os dados e armazenando os dados nos servidores que a gente tinha conversado. Entendi. Mas ele não deu para perceber se, de repente, ele não tem nada preditivo, nenhuma entrega complementar àquela que a gente está tentando aqui desenvolver. Ele só mede. Não, ele não conhece no detalhe, né? Não. Tá. Voltando aqui, vocês conseguem ver essa classificação de estabilidade térmica? Sim. Então, aqui ele faz desculpa a expressão aí, Reinaldo, faz um bostejo, né? Sobre exatamente o que vocês estão falando. Como que se verifica isso? Existem métodos para avaliação da direção da pluma. Ok. Depende exatamente dos fatores. Então, ele fala aqui, a classificação da estabilidade térmica. E os métodos que eles fazem. Mas eu acho que isso aí é o segundo estágio nosso. O primeiro estágio nosso é entender como nós vamos tirar e fazer com que a gente tenha esses dados aqui, ó, que ele quer,
mais rápido ou de uma maneira mais racional do que ele tem agora. Eu diria que eu acho que o que eles vão precisar houve um vazamento. Eu faço uma evacuação de Santa Cruz ou eu faço uma evacuação de outra cidade? Qual que eu faço a evacuação primeiro? Exatamente esse é o objetivo. E quanto tempo eu levo? Quanto tempo eu tenho para fazer isso? Entendeu? Esse é o grande X mesmo. Para isso, a gente tem que saber como coletar os dados, como tratar os dados e conhecer essa parte da dispersão de gases, como que essa pluma vai se deslocar. É muito interessante, mas é muito grande o projeto, né? Eu acho. Para fazer algo... Eu não estou dizendo que nós não sejamos capazes, eu só estou dizendo que não é algo trivial. Eu sei. Eu não sei como que vocês estão, né? Mas vai depender do tal da hora bunda cadeira, né? Exatamente. Hoje eles não têm isso, né? Eles têm isso no servidor. Não, isso que você fala é banco de dados. Não, eles só têm bruto, né? O RAW, né? Só tem as informações dos sensores. Duas. Concordo que da minha parte, eu acho que eu tenho um dever de casa aqui para investigar melhor como que o CNEM trata isso. Mas eu acho que pode desenvolver o produto. Eu acho que sugestão, tá? Poderia chegar para o CNEM, ou a Marinha, e dizer, olha, tem essa equipe consegue fazer, nós achamos que é isso que vocês estão precisando, o que é que vocês acham? Não sei, posso estar totalmente errado. René, você que é o... Eu concordo contigo, Augusto. Frente a pouca informação que a gente tem, né? Talvez fazer um brainstorm com ele para entender qual é o desafio que ele tem, vai direcionar a gente de uma forma melhor. O René, ele conseguiria participar de uma reunião aqui com a gente? Ele quem? Sei lá, o Davi, alguém que fosse responsável por isso. O Davi, ele até conseguiria, ficaria até lisonjeado, tudo, mas eu não acho que vai agregar alguma coisa. Eu acho que a gente tem que tentar entrar no CNEM e conversar com alguém de lá. Você conhece, René, você já falou no início, eu não lembro o nome, eu sou muito ruim de nome, você falou o nome de uma pessoa da Marinha. O comandante Manso. Exatamente. Você poderia fazer um refresh dele? Qual é a posição dele no CNEM, na Marinha? Ele é um comandante de mar e guerra, responsável pela parte de dados em geral no projeto ProSub. Ele é o cara da Marinha que aprova, por exemplo, a gente faz um projeto de um data center, ele que aprova ou não. A gente especifica quantidade de servidores e coisas desse tipo, ele que dá o aval, tendo o aspecto técnico e o aspecto financeiro, porque ele sabe o quanto de dinheiro ele tem para gastar. Mas inicialmente, René, quando os caras fizeram isso, eles já tinham uma ideia definida disso, não? Sim. Eles têm a necessidade de plantar o que nem só vai liberar a planta se eles estiverem coletando dados há mais de 5 anos. Mas eles estão coletando dados, mas eles não estão analisando esses dados, certo?
Não tenho certeza disso. Então, eu acho que René, poderíamos tentar verificar se já não existe uma empresa pré-selecionada pelo CNEM para fazer isso. Não, não. Não Isso não existe. tem. Isso aí Ok. é uma ideia de vanguarda mesmo. Pode ter certeza disso. Ninguém Beleza. nunca pensou nisso, em como otimizar esse tratamento de bases de dados. Então, o que tem que ser vendido para esse pessoal é: nós somos capazes, entendeu? Precisamos entender melhor e faremos uma proposta para vocês. Será eu seguindo o processo todo o processo aí para entrar numa concorrência dessa. Porque a gente precisa ver, quando foi concebido esse projeto, qual que era a ideia dos caras? A gente vai ter uma base de dados, vamos fazer essa base de dados, e ele já tinha essa ideia do que a gente está falando hoje? Não. Entendeu? Isso é uma pergunta. Tá, esses caras já estavam pensando, quando isso foi concebido, um dia eles sentaram e vamos fazer esse projeto. Qual o Vou colocar lá uma objetivo? estação meteorológica, a gente quer obter isso. É, E, esse é o objetivo deles. Para fazer a análise de para onde a pluma vai. Ah, uma coisa. Ok. tá. Bom, eu acho que eu acho, tá? Nós precisamos entender melhor, tá? Independente, essa norma é muito boa, tá? Se alguém tiver tempo para ler, ou a gente pode até dividir em trechos para ler, porque uma pessoa só não vai conseguir digerir isso em pouco tempo. E é tentar falar com alguém de lá para saber se existe, para nós podermos entender melhor. Tá? A idade. Eu me comprometo nos próximos 15 dias fazer isso. Tá. Tá bom? Tá. Eu acho que eu sou, né, em princípio, eu tenho um pouco mais de contato que vocês. Porque não, para mim, não consigo dar o primeiro passo, né? E eu estou longe também. Agora, aí depois que nós tivermos a ideia o que precisa ser feito, aí nós faremos o que cada um de nós aqui pode contribuir, ou gostaria de contribuir, ou tem vontade de contribuir, entendeu? Sei lá, aí nós poderíamos pensar mais nisso. Tá? Ok. O que é que vocês acham? E tentar, sim, para a gente poder descobrir, uma vez que a gente tem acesso, e ver se a gente vai ter acesso a essa base de dados também. Se não tiver acesso, Reinaldo, Não, isso não tem sistema. não é de segurança, não. É aberto, não é uma informação confidencial. Entendi. É de interesse público, né? De interesse público, mas precisa ver se a gente Mas consegue. precisa, uma coisa que precisa saber, que apesar de ser de interesse público, entendeu? Tem um grande problema de falso alarme em mídia, né? Entendeu? Eu tenho um medo de mídia que, nossa. Porque Bom, Né? Deve ter um nível de segurança mínimo, mas deve ter um nível de segurança para isso. deve ter. Tá bom. Afinal de contas, é uma porque coisa senão, marinha, né? Bom, o que é que ficou para nós fazer? Na verdade, ficou mais para o Renê fazer, pelo que eu entendi, né? Ficou Eu mais acho para o René fazer. Acho que mais para ti, desculpa eu ficar empurrando, mas eu acho que é mais para ti, porque nós podemos ficar falando sobre isso nos próximos 3 anos, e se não falarmos com o pessoal de lá, não chegaremos a lugar nenhum, eu acho. Acho que o que a gente pode fazer também é explorar esse documento do CNEM, né? Também é uma opção. Começar a fazer os levantamentos, mesmo que a gente não faça o projeto, começar levantamentos de físico-químicos que compõem as nuvens, estudo da propriedade do vento,
regional, começar a se aprofundar no assunto para se tornar especialista nisso. Porque a gente vai fazer um modelo preditivo, assim, quando tiver os dados. Mas a gente não é especialista em clima, né? Eu não sou. Tem muitas informações de clima que a gente vai precisar descobrir, e estudar, e debater, e chegar no consenso, né? A Exatamente. gente poderia Contratar alguém para trabalhar com esse fazer. projeto, mas a gente poderia adicionar os próximos encontros para debater esses temas. Agora, aí vem a pergunta. Nós vamos nos direcionar para este, entendeu? Vamos abrir, continuar com inteligência artificial e abrir isso aqui em outro dia? Qual é a ideia de vocês? Por exemplo, hoje eu coloquei no convite pessoas que nunca participaram, entendeu? Não que eu não queira que outras pessoas participem, longe disso. Mas se chega uma pessoa, entendeu? Quando isso aqui já está em andamento, então vai ficar meio, eu não sei, talvez não fique muito, ele não esteja embalado no que nós estamos fazendo, entendeu? Então, isso é uma pergunta que eu gostaria de fazer para os participantes daqui. Vamos abrir em duas e tratar isso separadamente da inteligência artificial, ou vamos ter nesses meetings de inteligência artificial meetings exclusivamente para isto? O que é que vocês propõem? Eu não sei se eu fui claro. No seu proposta de meeting de inteligência artificial, poderia ficar aberta a novos entrantes. E aí Certo. separar essa reunião em um outro projeto. Tudo bem. Tudo bem. E como fica a disponibilidade de todos? Porque aí a gente começa a rodar dois grupos ao mesmo tempo, né? Sim, mas em dias diferentes. Claro, Em dias diferentes. claro. Claro. Você está vendo minha tela ainda, não? Estou? Aqui é aquele negócio que eu falei lá do estudo de dispersão de gases. Num ambiente de refinaria, você tem um vazamento e você estuda para onde vai a pluma. Uhum. E aí você consegue posicionar os seus detetores de gás em função dessa análise. Entendi. Um teste que usualmente eu acho que se faz, René, é você colocar esse gás dentro de um balão tipo meteorológico e soltar e ver se o seu modelo acompanhar a direção do balão, acompanhar o teu modelo e ver se o teu balão está indo para onde o teu modelo está dizendo que ele deveria ir. Ah, mas o balão é muito mais pesado que o objeto. Eu Ele vai concordo contigo. definir. Eu concordo contigo, tá? Eu concordo, mas aí você modelaria por balão. Se o seu modelo funcionar por balão, a probabilidade dele funcionar para o outro não é a mesma coisa, mas pelo menos você tem uma correlação. Sei lá, é uma ideia. Tá bom, da minha parte eu vou tentar me aprofundar um pouco mais com o CNEI. Ah, bom. É porque o balão tá preso, né? O gás está confinado. O gás está confinado, é só o peso, né? Quando você está com o gás com a pluma, é uma quantidade grande, mas esse gás está solto, né? Exatamente. E ele vai dispersando, né? Ele vai dispersando. Ele vai dispersando. Não Porque é fácil. no balão ele não dispersa, né? O balão ele vai do ponto A ao ponto B. Exatamente. Aí esse daí ele começa com uma concentração e vai quando ele chega aqui ele praticamente tá com outra concentração. Caramba, não é tão fácil não. Não, não é fácil. Não é fácil. Eu diria que isso daí
É mecânica dos fluidos, né? Mecânica dos fluidos. Mexer Aqueles com que calor gostam, é complicado. Exatamente isso. mecânica dos fluidos. Daqueles que gostam. Na realidade, é transferência de calor, né? Também, também. Mas tem. E tem condução também, tem condução. Construção. É complicado, tá? É Transferência complicado de mesmo. calor. Transferência de calor é muito complicado, cara. Mas olha, gente, dá para fazer, tá? Pior que dá para fazer. A O que é gente mais deixa chato tudo, é que dá para a gente fazer. deixa tudo na mão do Patrick, que ele está quieto, entendeu? Hoje. O Anderson e o Patrick resolvem tudo. Então Deixa eu quietos. falar agora, já que eu tô quieto. Quem interessa esse software, esse projeto, ele interessa a quem? A Marinha? Quem vai pagar a conta? Como seria a apresentação disso? Porque assim, O porque assim, Anderson vai ser o nosso financeiro. Vamos lá, Anderson. É o business Não, Quer development. receber, na verdade, ele quer receber. não, porque assim, ó, Ele a vai gente tá ser o falando nosso de uma coisa. CFO, viu? Eu sei. Não, a gente tá falando de uma ideia de resolver um problema, né? Só que assim, eu até entendo, uma coisa pode ser uma coisa muito boa para a Marinha, pode ser fantástica, mas a gente vai agregar valor a essa situação, né? E aí, como que vai ser feito? Como para quem eu vou falar? Para quem vai bater o martelo? Essa daí é o ponto chave para a gente estar iniciando qualquer projeto. Eu estou falando isso porque é o que eu faço no dia a dia na minha vida, né? Então, assim, eu não coloco o projeto na frente se eu não tenho aprovação financeira. Tipo assim, Não, tá certo, mas eu preciso saber quanto que vai ficar. Mas espera aí, existe alguém que está sabendo que isso vai começar a ser movimentado? Existe alguma aprovação na questão de, olha, vocês podem fazer, se der certo, a gente vai pagar? Eu vejo todo esse caminho de raciocínio, entendeu? eu diria mais o seguinte: paga um pouco, começa a pagar e a gente começa a fazer. Não, daí a gente descobre se a gente sabe fazer. É motivação. Mas você Porque está assim, certo, Anderson. é um Não, o projeto Anderson muito tá complexo. certíssimo. Não adianta a gente resolver o problema aqui. Vamos pensar numa situação hipotética que a gente conseguiria resolver esse problema hoje à noite. Entendeu? Tá bom, mas quem vai pagar a conta? Isso é sempre importante. Quem vai pagar a conta? Entendeu? Alguém vai ter que Exatamente. pagar essa conta. Quem vai pagar essa conta? O Renê? Não, não é o Renê que vai pagar essa conta. Então, eu gosto muito de saber o que eu estou vendendo antes de oferecer. Então, a gente precisa saber de requisitos, né? O que eu estou vendendo? Eu estou vendendo um middleware que vai coletar os dados, eu estou vendendo um dashboard que vai mostrar os dados, eu estou vendendo um modelo preditivo, estou vendendo uma simulação, né? Qual que é o nosso objeto de projeto, né? Ok. E eu acho que a gente estaria vendendo, no primeiro momento, um modelo preditivo. Eu acho isso. Para tomada de decisão. E depois isso vai se transformar num software, teria que se transformar no software. No O que o switch. Anderson falou assim, eu acho que é essencial para a gente saber até mesmo ter o norte do que o cliente está precisando em si, para a gente acabar sabendo se moldar de acordo com a necessidade dele, para atender de maneira melhor possível. Eu acho E que precisa ver se ele está a fim de viaria- pagar isso, né? Se tem verba para pagar Isso. isso. É um projeto do governo, da Marinha, o cara é 4. Precisa ver, tem verba? Ah, não tem verba. Pô, não tem verba, foda-se. É muito simples. Não vai nem E perder assim, a Mas tempo, gente né? também assim, tinha que conversar também com o principal para saber quais são os pontos que eles mais necessitam para ser atendido. E também ver o que eles esperam em cima de tudo que a gente vai estar proporcionando, né? Mas é aí que eu assumo que o Renê vai falar com o pessoal nessa direção. Isso é importante. Isso é importante. Ou vai arrumar, ou vai agendar com alguém para que nós possamos perguntar ou ter um debate mais um brainstorm com a pessoa. Quero fazer perguntas.
Porque assim, E aí, Augusto, nessa agenda aqui, uma possível agenda para questionamentos, entendimento, a gente pode fechar um set de perguntas para ir bem direcionado, né? Até para ele, até Exatamente, para a pessoa, exatamente. até para a pessoa saber quem mais ela envolve. Pode ser que a pessoa não consiga responder as nossas perguntas, né? Talvez até compartilhar, se possível, previamente. Previamente, exato, exato. E, é claro, se marca para o dia X, no dia X-2, X-3, nós nos reunimos para fazer isso, eu acho. Boa. Bom, Eu acho que o X da questão aqui, de fato, é ter mais uma volta, né? Para que a gente possa se programar e entender qual o caminho que a gente vai tomar, né? exatamente. pelo menos mais uma, e a gente também pode chegar na conclusão que não vale a pena mexer com isso, né? Concordo. O nível de complicação é muito grande e ninguém vai ter tempo de fazer. Isso é Um um- projeto desse precisa, algumas das pessoas precisam, quase não, eu acho que dedicação integral, É. porque é grande, é muito grande. Então, partindo desse princípio de que a gente também não pode pegar uma coisa tão grande, isso também mostra para onde a gente quer chegar, né? Se a gente quer fazer uma coisa que já pegue no mercado, como que eu posso dizer, uma coisa mais prática para a gente já engajar em novos clientes, para a gente pegar. Eu falei grande, Anderson. Anderson, desculpa. Na verdade, em termos de não ser muito da nossa área, né? A parte de mecânica dos fluidos, pelo menos não é muito da minha área, eu não domino a mecânica dos fluidos. Então, por isso que eu falo grande, né? Mais clientes. A Mas, parte olha, computacional eu não considero muito grande, não. É só que essa questão de modelagem, né? Como que a gente exatamente. modelaria, se já existe um modelo pronto do próprio fabricante, enfim. Talvez a gente consiga descobrir melhor depois da reunião que a gente vai ter, né? Exatamente, entendeu? O grande ou pequeno vai ser o do tamanho certo, entendeu? Vai ser depois da reunião que o nosso amigo René nos conduziu. de repente, ver se não sei, René, precisa ver se de repente traz alguém do QNEM aqui. Eu Vale a acho que pena? seria o mais indicado. Como é que é? Acho que seria o mais indicado alguém do que nem. Eu também acho, para conversar com isso, porque a gente tem que chegar realmente na conclusão, vale a pena, qual vai ser o esforço que a gente vai ter que fazer isso, qual é o esforço computacional, a gente tem acesso a esses dados, a gente tem acesso ao modelo, a gente consegue modelar, a gente consegue adaptar os dados, a gente consegue programar isso e a gente consegue gerar um relatório de tomada de decisão. A gente tem que ver se a gente consegue fazer tudo isso. Porque se a gente não conseguir fazer tudo isso, então não dá para fazer. É muito simples. Entendeu? Não. Não. Eu diria que você não pode pensar só nós nesse grupo aqui, né? Nós vamos ter que contratar mão de obra para ajudar, né? Sim, possivelmente. Mas aí precisa ver. Vamos ver o que o pessoal tem, entendeu? Senão a gente fica. A gente está até agora conjecturando, a verdade é essa. Exatamente. Vamos ver. Bom, eu acho que andou legal, tá? Eu acho que nós tá andando legal. Renê, você tem mais algum comentário a fazer? Ou alguém, não precisa só necessariamente Renê, mais algum comentário a fazer nesse sentido desse projeto? Não, não. Não. Olha, gente, são 9h40. Eu acho que
Nós poderíamos, se todo mundo concordar, nós poderíamos deixar a apresentação do Reinaldo. Reinaldo, é contigo. Como é que você está de tempo? Como está todo mundo? Eu vou demorar uns 45 minutos fácil, só para começar. Eu estou com ela assim, aberta aqui. Vai Poderíamos demorar. deixar para a próxima. Vai O que demorar vocês uns acham? 40. Assim, para Eu falar volto boa para a noite. próxima também. Para falar boa noite, deu 45, deu 30 minutos, só boa noite. Ô, boa noite, meus amigos, deu 30 minutos. Já a gente já cairia aqui umas 9h10, 10h10 daí. Eu preciso, para explicar direito, o Anderson, o Christian já viu o Anderson também. Eu acredito que ela demora, aí eu peguei mais uma outra para juntar aqui, para explicar alguns pontos que não ficaram bem claros na outra. Eu acredito que pelo menos 1 hora eu preciso. 1 hora cheia. Podemos deixar para a próxima, tá? E, em paralelo, estou preparando uma apresentação de Neural Networks, tá? Que vai ser dividida provavelmente em 2, porque uma só não vai dar tempo, entendeu? Então, vamos fazer isso. Então, para as próximas 3, eu diria que para as próximas 4, nós já temos alguns assuntos aí no gatilho. E se alguém desejar, por favor, levanta a mão e fala, olha, eu gostaria de apresentar esse tipo de subject, e a gente põe aí, engatilha aí e coloca para vocês apresentarem também. Tá. O Patrick vai querer. Então, a próxima seria então no dia 26, correto? 26, Certo. hoje é 12, 19, 26. Aí o Renê ia ver se conseguiria trazer as informações, correto? Isso aí. Eu vou trabalhar nisso esses dias. Beleza, Aí René. tá, eu tenho a apresentação na agulha de AG. Aí depois, para o dia de 26, 3, para o dia 10, o Augusto estaria fazendo IA, a parte de redes, Neural Neural Networks. Network, ok? Você acha que vai precisar 2 dias, né? Eu vi a apresentação. Vai precisar 2 dias. Então, grupo de IA. Eu estou na metade. Eu já fiz 34 Eu acho que vai slides. precisar 2 dias. Então, a gente teria até 24 de julho já teria atividade. E tem o dono da Donovan, né? Vai querer enfiar o dono da van aí no meio aí? Pode ser depois. Pode ser depois. Precisa ver qual é a disponibilidade dele. Porque hoje é 19, será que ele quer fazer? Hoje é 12, será que ele quer fazer dia 26? Não sei. Eu posso ver com ele. Tá. De repente, a gente empurra a minha e a sua. A minha está pronta. Ou empurra a sua, eu faço a minha, empurra a dele. Né? O Patrick vai querer fazer alguma coisa? Patrick, você tinha me falado alguma coisa? Pode ficar calado, Patrick, não precisa falar. Patrick entrou mudo e vai ser calado. Patrick? Agora ficou bom. Ficou muito bom, Patrick, foi muito claro. Ficou muito claro, eu também concordo. É malvado. Patrick? Fala com ele depois. Tá? Se ele quiser apresentar alguma coisa, a gente... Patrick, você quer apresentar alguma coisa? Se você tirar o vídeo, assim, talvez melhore, Patrick. Faz assim se você quer apresentar alguma coisa. Patrick é de Suzano também? A internet aqui é terrível. É pior que a internet do Oswaldo. Patrick. Hoje eu estou penoso. Até para assistir tá péssimo.
Ah, Ele bom. fica jogando Counter Não, mas Strike. eu estava pensando. Fala, Patrick. Não pode jogar, né, quando a gente tá no. Não, sério. Eu estava pensando em fazer alguma coisa tipo, na cloud e tal, do Google. Mas não sei se, tipo, ainda não saiu. Então, paciência. Acho que possivelmente você teria ela de 7 de agosto, caso você. A agenda está ficando pesada aqui, ó. Você teria aí uma 7 de agosto aí. 7 de agosto. E o pior é que do jeito que passa rápido, né? Não, eu vou. Essa vez, eu vou preparar, eu já preparei alguma coisa para apresentar, podem ficar, vai sair. Tá, a gente vai ver se vai trazer o amigo do Augusto aí, o Donovan. Aí vai ser uma apresentação em inglês, tá? Tá. Quem deve retornar, o Aldo, o Pedro e o Oscar. O Oscar está viajando. Hoje ele tinha um jantar, eu falei com ele hoje. Ele ia tentar entrar no final aqui, mas acho que não conseguiu. Ele tinha um jantar com o cliente aí. O Pedro também não deu sinal de vida e o Aldo também não deu sinal de vida. A gente está em 11 pessoas fixas e tem mais 3 pessoas aí, tem mais 3 convidados do Augusto aí. São 4, né? Tem 4. o Menino do Felipe, que Calton. sumiu, da Carla aqui, tem um professor da FEI, um professor lá do Mato Grosso, 2 professores do Mato Grosso. São 3 pessoas. Tá bom. E aí teria mais o Donovan, aí possivelmente entrando aí num desses espaços aí para apresentar, possivelmente. Se ele tiver já pronto, aí seria uma apresentação totalmente em inglês, tá? Tá bom? Fechado? Tudo bem, tá bom. Tá. Vou parar de Tá bom. gravar. Tá, vamos parar de gravar. Ok. Se eu conseguir.